Então, nessa febre reumática vai ter complicações autoimunes, né, da infecção após, né, Streptococcus pyogenes, incidência da febre reumática após faringite, ou seja, após infecção de garganta não tratada ou tratada de forma errada, pode gerar, né, dentro desses indivíduos, 3 a 4% de pessoas que têm febre reumática após infecção por Streptococcus. Então, se você tem infecção de garganta recorrente, fica de olho, né, porque tem que ver se é Streptococcus, porque você tem uma das consequências de infecções pós-estreptocócica, essa geração desses autoanticorpos. Não se ligou, né, a estruturas do coração, a articulação, esses anticorpos eles podem se ligar, né, às estruturas do rim do indivíduo, né, lá o glomérulo do indivíduo, e aí vai ter inflamação aguda lá no glomérulo renal, edema, hipertensão, hematúria, né, sangue lá na urina, proteína na urina, porque eu estou gerando destruição glomerular. Essa mesma coisa, esse excesso desses complexos antígenos e anticorpos podem se ligar a essa membrana do glomérulo, tá? É o que filtra, né, o que está passando lá no sangue, se liga a essa membrana do glomérulo, gerando então uma reação inflamatória, inflamação aguda, né, destruição lá do glomérulo. Então, eu também posso ter glomerulonefrite pós-infecção estreptocóccicas. Então, eu gero uma resposta, certo? Gerei essa resposta contra o micro-organismo extracelular, as bactérias extracelulares. Posso ter consequências, né, a essas infecções, né? Posso ter consequência, exacerbação da inflamação, destruição, mas eu posso resolver sem ter nenhuma consequência. Eu estou falando de um quadro onde coisas, fatos podem acontecer, mas em toda infecção eu vou ter a montagem da resposta uma consequência? Não necessariamente, depende do indivíduo. Então, eu posso ter essa consequência e posso, obviamente, ter consequências e pode, obviamente, o micro-organismo, porque ele evolui, evadir a resposta. Quando eu falo de evasão da resposta, é fugir. Ele consegue burlar os mecanismos que foram montados contra ele. Exemplo de burlar a resposta, resistir à fagocitose, resistir à ligação antígeno-anticorpo. O micro-organismo não tinha cápsula, ele passa a ter cápsula. Então, aquela resposta que eu iria montar por aquele Streptococcus que não tinha cápsula, já não vai ser a mesma, porque ele vai resistir à fagocitose, resistir à ligação antígeno-anticorpo. Outro mecanismo que as bactérias elas podem fazer, variação antigênica. Por exemplo, ela tem aquela estrutura lá na membrana, ela pode estar modificando a estrutura dos antígenos, e aí eu fujo da resposta, né? Humoral, por exemplo, eu tinha aqueles anticorpos já montados, né, na infecção anterior, e aí a bactéria ela evoluiu, gerou um mecanismo de resistência nessa bactéria, então por isso muito cuidado ao uso de antibióticos, então ela passa a modificar lá a estrutura da proteína lá, por exemplo, do pili, e aí eu tinha um anticorpo para a proteína do pili, não tem mais aquela proteína, não tem mais ligação antígeno-anticorpo, não tem mais neutralização daquela bactéria. Perdi a minha imunidade que eu tinha gerado anteriormente, por exemplo, na infecção primária por aquela bactéria. Então, lá no pili, ele pode modificar de forma genética a estrutura das proteínas, alterar também a produção desses antígenos que vão ser produzidos lá na superfície, liberar, essa é a melhor, liberar os antígenos em vesículas, certo? Ele faz as vesículas lá na membrana, libera o antígeno e na verdade não é a bactéria e vai lá recrutar para outro local que não aquele sítio de infecção. Tem imagem que ela demonstra mais ou menos isso que eu estou falando, tá? Eu tenho aqui a ligação, né? Sinalização via LPS, então ele pode, né, modificar essa estrutura do LPS. Mudança da estrutura antigênica, tá vendo? O antígeno é assim, aí com o tempo ele pode modificar. Isso tudo é resistência e evolução do micro-organismo. Ou aqui
ele pega lá as proteínas que são comuns identificadas e joga lá as iscas para outra região que não aquela de infecção do micro-organismo. Produzir proteases que quebram proteínas, obviamente, ase, enzima, proteoproteína, quebrar o anticorpo proteases, certo? Ou variar antígenos também de superfície lá do pile, que aí eu também posso modificar o anticorpo que era usado anteriormente para bloquear, ele não é usado. Ou então evadir também da imunidade inata, porque se eu mudo a estrutura, os padrões desse patógeno, eu posso conseguir evadir também a imunidade inata. Então esse quadro que tem lá no livro de você, lá no livro de imuno, né, no Abbas, e aqui você pode ter variação antigênica, por exemplo, a Neisseria faz isso, a Escherichia coli faz isso, principalmente a Escherichia coli que vira patogênica. Inibição e ativação do sistema complemento, muitas bactérias elas fazem isso, ela bloqueia que a proteína do sistema complemento se ligue às estruturas. Resistência à fagocitose, ela passa a ter cápsula, então ela resiste mais à fagocitose, por exemplo. Isso eu estou falando de bactérias extracelulares. E as intracelulares, elas têm que ter a capacidade de sobreviver, né, dentro do fagolissossomo. Agora eu estou falando da bactéria que fica dentro da célula. E aí lembra que eu posso, deixa eu voltar aqui nessa imagem, eu vou fazer a fagocitose, né, seja da bactéria intra ou extracelular. A intracelular, geralmente elas conseguem, né, evadir a essa resposta de fagolissossomo. Então, falando dessas intracelulares, né, elas têm que ter a capacidade de sobreviver e se replicar dentro desse fagolissossomo, dos fagócitos, e eliminar, né, fazer a eliminação através do mecanismo de imunidade mediada por células, né? Eu tenho que destruir, então, a célula infectada, porque é um micro-organismo intracelular. Então, quais são os mecanismos que a gente tem normalmente para as bactérias intracelulares, né? Lesão, destruição da célula infectada. Por exemplo, aqui, bactérias intracelulares, eles resistem, pode resistir, né, a degradação nos fagócitos. E qual é a ideia? Vem lá, a célula NK, imunidade inata ainda, pode ir lá e destruir essa célula, né, que está infectada. Então eu posso ter a destruição até dos próprios fagócitos, do neutrófilo, né, do macrófago que, né, que fagocitou essa bactéria, só que por ela ser intracelular, ela consegue resistir muitas vezes à ligação desse fagolissossomo. E aí quem vem atuar, obviamente, células, né, da imunidade inata, como a célula NK, que vai então destruir esse macrófago infectado. Então, vírus também, que é um patógeno intracelular, pode ser feito desta mesma forma, mas em vírus eu vou falar mais lá pra frente, a gente ainda tá falando de bactérias. Então, como é que essa célula NK ela consegue, né, fazer destruição da bactéria que foi fagocitada e não foi destruída? Então, aquela célula ela passa a ser uma célula infectada, aquele macrófago, ele não só fagocitou, mas ele foi infectado no momento que ele não consegue fazer ligação do lisossomo e destruir aquela bactéria. Então, a célula está infectada, vem então a célula NK, reconhece aquela célula infectada e ele vai produzir dois grânulos, grânulo de perfurina e granzima. Oxi, e não era o linfócito TCD8 que fazia isso? Também. Quem faz lise de célula, normalmente eles vão produzir essa perfurina e essa granzima. Então, não somente o linfócito TCD8, ele vai produzir a granzima e a perfurina. Lembrando que a perfurina ela vai fazer poros na membrana para que a granzima entre, ative proteases, né? Ativa as caspases e faz com que aquela célula morra por apoptose. Quando eu falo da imunidade adaptativa desses micro-organismos, né, intracelulares, eu tenho uma resposta célula a célula. Então, o CD8 ele vai identificar
aqueles antígenos, né, através da via MHC classe 2, e ele vai gerar uma resposta mais forte, uma resposta mais do tipo TH1, né, produzindo bastante interferon para poder fazer estímulo das células, né, fagocíticas a destruírem um patógeno que está lá dentro, aquele patógeno que quer se esconder da destruição das células, né, fagocíticas, como eu falei. Ele não consegue gerar o fagolisossomo, que está aqui, né? Ele não consegue gerar esse fagolisossomo, mas com interferon ele vai ser estimulado a destruir, então, aquele patógeno, ou destruir diretamente, destruir logo essa célula infectada através da ativação de granzima e perfurina. Também, novamente, eu tenho a CD8 que vai fazer tanto a produção de interferon, como também a produção de granzima e perfurina para poder fazer a destruição desse patógeno. E, obviamente, da célula infectada. Então, essas bactérias fagocitadas, né, são capturadas, né, nas vesículas. A apresentação antigênica, a CD8 é ativada, né? Também a ativação da a CD4 é ativada, também vai ter ativação da CD8, que vai então destruir aquela célula infectada. Então, quando eu falo da imunidade adaptativa contra esses micro-organismos intracelulares, eu vou ter estimulação antigênica crônica muitas vezes e ativação das células T, a macrófago, vai ter hipersensibilidade do tipo tardia, né? E ainda tem um prolongamento dessa resposta. Infelizmente, pode ter a produção de granulomas, que vai comprometer de forma funcional aquelas células, o granuloma lá no baço, um granuloma lá no pulmão do indivíduo que vai ter, por exemplo, tuberculose. É uma região onde eu vou ter fibrose, necrose, e quando eu tenho fibrose, eu tenho perda da função, né, do órgão que está com fibrose, do tecido que está com fibrose. E, infelizmente, esses granulomas, né, pode ter reatividade a qualquer momento. Então, num granuloma, as células, as bactérias, elas ficam lá no interior, circundadas de células do sistema imunológico, mas no momento que eu tenho uma recaída do sistema imunológico, elas fogem e geram uma nova infecção. Então, a ideia, né, quando eu falo desses intracelulares, eu tenho que ter bastante ativação da resposta TH1, onde eu vou ter, né, aumento de interferon TNF, que vai ativar os macrófagos a gerar maior imunidade, a fazer mais fagocitose, a destruir aquele patógeno que ele fez a fagocitose. Posso ter uma resposta TH2, né, para poder inibir a ativação clássica dos macrófagos e gerar um outro tipo de ativação. E normalmente, como são os mecanismos de evasão? As bactérias intracelulares, ela pode, como eu já falei, inibir a fusão do fagolisossomo, então não destrói, e aí elas conseguem circular lá no corpo do indivíduo para diferentes locais, escapar para o citossol, e aí vai então se multiplicar, e eliminação direta ou inativação de substâncias microbicidas que haja a tentativa de destruição desses micro-organismos. Também, tá, eu vou ter anticorpos sendo produzidos. Eu não coloquei aqui, mas é importante vocês salientar que também tem anticorpo produzido para bactérias intracelulares. E são importantes principalmente no momento que a bactéria ela for sair daquela célula, infectar novas células. Então, naquele momento que ela vai sair para infectar novas células, eu tenho que ter aqueles anticorpos para bloquear a saída e neutralizar a entrada em novas células, ok? E os fungos, né? Normalmente, infecção por fungo ou é uma região que realmente tem infecção comum, ou normalmente os fungos são oportunistas, não é comum de você ter uma infecção, né, muito severa, né, pelos fungos. E os fungos que infectam seres humanos, eles podem viver em tecidos extracelulares, né, e dentro de fagócitos também.
Então, as respostas elas vão ser as duas combinações entre o que é feito para a bactéria extra e o que é feito para a bactéria intracelular. Então, na imunidade inata e adaptativa contra os fungos, a gente vai ter, se eu tenho os dois, importantíssimo componentes inato, neutrófilo, macrófago para fazer fagocitose, destruição desse fungo, produção de substâncias reativas para destruir, né, como reativos do oxigênio, enzimas lisossomais. Né. Importante é CD4, CD8, principalmente a CD4 indutora de TH17 para produzir uma resposta mais robusta, né, e mais especializada contra esses fungos. E aí, quando eu falo, né, de fungo, vai ser essa fusão. Porém, quando eu falo de vírus, eu tenho que ter principalmente a produção de interferons do tipo U, porque eles vão fazer com que haja inibição da replicação dos vírus em células infectadas e nas não infectadas. Então, eles já inibem que esses que esses vírus, eles consigam se replicar dentro da célula do hospedeiro. Outro mecanismo importante quando eu falo de vírus é a destruição das células infectadas. Então, falando de imunidade inata, destruição de células infectadas, a gente tem as células NK. Então, a célula infectada, ela vai ter a expressão do IMHC classe 1 e muitas vezes, né, vai ser desligada nesses fungos. Então, ela consegue fugir dos linfócitos T citotóxicos. O que acontece? Eu sou uma célula infectada, tá? Eu sou uma célula infectada e aí eu tenho que dizer para o meu linfócito TCD8, né, que eu estou infectada. Lembra que eu falei na aula, que eu falei de IMHC? IMHC tipo 1, ele vai ter tanto na célula apresentadora de antígeno, como nas células nucleadas. Então, eu sou uma célula infectada e aí eu começo a botar um monte de IMHC para fora, lá na minha célula, um monte de IMHC para fora, para que meu linfócito TCD8 ele me identifique e me destrua, porque eu sou uma célula infectada, tá? Mas alguns vírus eles conseguem evadir essa resposta, por exemplo. Ele vai fazer restrição do MHC. O MHC ele não vai ser externalizado, então eu não vou ser identificada. Aí vem novamente o papel da NK. Ela vai ver que se tem restrição de MHC demais, ela vai lá e destrói aquela célula. Porque, obviamente, é um vírus que está fazendo restrição de MHC. Então, contra vírus, bastante produção de interferon, e aí eu tenho uma importante resposta TH1, porque lembra que TH1 é muito interferon, então CD4 ele vai ter esse papel de bastante produção de interferon. Eu vou ter a NK na imunidade inata para fazer destruição da célula infectada, e na imunidade adaptativa, a CD8 também para fazer destruição dessa célula infectada. Mesmo que a CD8, né, passe despercebida, porque ela não está identificando o MHC ali, então vem a NK novamente e faz essa destruição, ok? Outra coisa importante quando a gente fala de imunidade adaptativa contra vírus, a produção de anticorpos. Mas no intracelular, como é que o anticorpo vai agir? Novamente, como eu falei, na bactéria extracelular, na bactéria intracelular. O vírus ele vai ter que sair da célula hospedeira, ele vai ficar fora ali da célula hospedeira para infectar uma nova célula. Nesse momento, o anticorpo vai então ser importante para bloquear que ele consiga entrar. Lembra que o anticorpo ele vai se ligar na estrutura importante, né, para fazer a neutralização. Além disso, quando eu falo de imunidade, seja de vacinas, por exemplo, quando a gente tem a vacina para hepatite B, né, o indivíduo que ele tenha contato com o vírus após a vacina, o indivíduo tem então os anticorpos que vão bloquear a infecção, ou seja, o vírus ele entra, mas se eu já tenho um monte de anticorpo que bloqueia a infecção, ele vai entrar e não vai infectar os hepatócitos. Tomei então minha vacina da hepatite B, produz um monte de anticorpo lá por anos na minha vida,
E aí, nesse momento, eu tenho contato, aqueles anticorpos, então, vão se ligar e neutralizar e bloquear que o vírus faça infecção. Então, o anticorpo é importante para esses bloqueios, seja o bloqueio para a entrada, né, nas células hospedeiras, na sua fase extracelular. Então, eles evitam, né, a infecção inicial, pode evitar a disseminação de célula a célula. Esses anticorpos são, então, produzidos e se mantêm, se eu consigo gerar imunidade duradoura contra o vírus, durante um bom tempo. Seja o vírus, tanto, né, em locais diferentes, aí eu vou ter mais um IgG, ou vírus que vão estar em regiões de mucosa, o trato respiratório, o trato gastrointestinal, o vírus da poliomielite, por exemplo, né, que tem a via de infecção via, como é que eu posso falar, intestinal, né, via do sistema digestório, do trato gastrointestinal. Por isso que a gotinha que o indivíduo, né, que o bebezinho, ele toma, não é? A vacina não é por via cutânea, não é no braço, é via oral. Ele toma as gotinhas para que ele gere imunidade na região da mucosa, mais imunidade na região da mucosa e produza mais anticorpos IgA, que são importantes, né, por esse vírus da polio. Então, por isso que toma aquelas várias gotinhas e aí ele começa a produzir um monte de IgA na mucosa e se o bebezinho, a criancinha, ela tiver contato com o vírus da poliomielite, não vai gerar, então, uma infecção, certo? Como eu falei, os linfócitos TCD8 citotóxicos são esses CTLs, eles podem eliminar a infecção matando as células infectadas, né? Mas eu posso ter, por consequência, lesão no tecido que pode ser causada por esses linfócitos T citotóxicos, como, por exemplo, acontece muito na hepatite B. O indivíduo ele vai fazer muita inflamação, né, lá no fígado quando tem o vírus da hepatite B por causa desses linfócitos T citotóxicos. Silêncio, Luz. Então, a imunidade inata ela é importantíssima, tá? Onde vai ter, né, essas células NK, né, sendo produzidas e destruindo diretamente a célula infectada, ou a produção do interferon tipo 1, NK também produz, a célula NKT também produz. Então ele bloqueia, né, faz com que bloqueie o estado antiviral, faz com que o vírus ele não consiga infectar a célula. Ele faz com que, então aqui esse interferon do tipo 1 faz com que o vírus não consiga infectar a célula. Como eu falei, NK destruindo a célula infectada ou produzindo interferon do tipo 1, interferon gama, que bloqueia essa célula para ser infectada, não deixa ela ser infectada, ou a produção de anticorpos pela imunidade adaptativa, né, protegendo contra essas infecções, protegendo com que o vírus não entre na célula ou não se dissemine entre outras células, e os linfócitos T, CD8 também, da imunidade adaptativa, fazendo a destruição da célula infectada, ok? Não tem o CD4 aqui no quadro, mas ainda é importante porque a ativação do linfócito B, ativação para anticorpos mais importantes, né, e imunidade duradoura, é ter CD4 dependente, ele depende da CD4. A ativação mais robusta da CD8 também é dependente da CD4. Eu consigo ativar CD4 e CD8 sem o linfócito CD4, ou desculpa, eu consigo ativar linfócito B e linfócito TCD8 sem o CD4? Consegue, mas não é a melhor forma de ativação, ok? Então, como eu falei, esse interferon do tipo 1, ele vai, né, a célula não infectada, ele vai fazer com que não haja infecção dessa célula não infectada, ou, né, por exemplo, deixa eu ampliar aqui que eu acho que não, vocês não vão conseguir enxergar muito bem no vídeo. Melhorou, né? Então, aqui a célula não infectada, ele vai expressar enzimas que bloqueiam a replicação e vai fazer com que esses micro-organismos não consigam entrar ou
não saiam dessa célula, fica um estado antiviral. E na célula infectada, né, quando eu tenho esse interferon gama, vai expressar moléculas de MHC classe 1. Aqui é o MHC que eu fiz aqui mais cedo com meus cabelos. Para vocês entenderem, eu sendo uma célula infectada, tá? Ele vai, então, expressar esses MHCs, tá? Em maior quantidade para que o CD8 identifique que ele é uma célula infectada, então haja uma destruição. Então, o interferon ele é importantíssimo, por isso, novamente, que eu preciso da TH1, ou seja, da CD4, para que estimule mais interferon. Vamos, galera, produzir mais interferon, para poder destruir esse patógeno aí de alguma forma, seja bloqueando a entrada dele, seja bloqueando com que ele saia, ou seja, expressando mais MHC de classe 1 para que a célula sinalize que ela é uma célula infectada, ok? Deixa eu mandar aqui o slide. Opa, então, mas, contudo, todavia, né, a gente está falando também dos mecanismos de evasão, tá? O que é que pode acontecer? Mutação do vírus. Vírus é uma merda mesmo, viu? Acho que a grande maioria das doenças mais complexas, né, quando a gente fala de patógeno, a gente tem um grande problema dessas evasões, né, e os vírus, pontualmente, essas modificações dele e modificação de estrutura e acaba evadindo da resposta. Então, mutação. Por isso que anualmente a gente toda hora vacina por uma influenza diferente, que a cepa que está rodando às vezes é diferente, modificou a cepa do micro-organismo, um micro-organismo que não infectava humano passa a infectar porque ele gerou mutação, ok? Evasão também da resposta imunológica, seja restrição do MHC classe 1, que eu falei mais lá na frente, então pode então esconder esse MHC classe 1, por mais que eu produza interferon, às vezes o vírus ele consegue bloquear que esse MHC seja expresso, então o CD8 não vai identificar, não vai destruir aquela célula infectada, tá? E aí bloqueou esse processamento, essa apresentação antigênica e não consegue, então, fazer com que CD8 identifique. Mas aí eu tenho NK, beleza, NK vai ver porque a célula está com o MHC restrito, sumiu o MHC da célula, não tem MHC sendo apresentado, então a NK vai atuar. Mas às vezes a própria, né, o vírus ele pode produzir proteínas que atuam nos ligantes receptores que vão inibir a célula NK. Então, tem diversas formas de burlar a resposta imunológica, eu sendo um vírus, certo? Então, algumas infecções virais crônicas, elas estão associadas à insuficiência das células CD8. O CD8 não consegue, né, ser ativada, ou por exacerbação dessa resposta da CD8, ela chega num estado que a gente chama de exaustão imunológica. Eu não consigo mais ativar, ela não consegue mais estar tão efetora ali sendo produzida. E os vírus também podem infectar, destruir ou inativar as células imunocompetentes, como, por exemplo, o vírus da imunodeficiência humana. Ele infecta CD4. E aí? Quem é que era o fofoqueiro? Quem era que saía ativando todo mundo? Quem era que fazia uma resposta maior? O CD4. Então ele está infectado. Quem vai ser destruído? O CD4. E aí eu reduzo a resposta. Quem está sendo usado pelo vírus, né, né, e não consegue gerar uma resposta importante, novamente o CD4. Só para ficar claro, né, que eu falei aqui no meio, lembrando de um tipo de problemas, né, pós tentativa de eliminar o patógeno, seja os patógenos crônicos que o sistema imunológico pode gerar, essa lesão mediada por linfócitos citotóxicos, tá? Inflamação, destruição tecidual nas células infectadas e não infectadas, porque pode acabar sobrando para as não infectadas e você tem uma inflamação severa e pode gerar uma fibrose no indivíduo, né?
que tenham infecção persistente. E por fim, né, agora é por fim mesmo, não estou enganando vocês, tá? Vocês sempre quando ficam irritados quando eu falo por fim, né? Mas por fim de verdade, né? Eu tenho imunidade contra os parasitas, né? Ou parasitos. Na verdade, era o termo correto. O termo correto não é parasita. É parasito quando eu falo, né, de protozoários, eumintos, ok? Então, a grafia correta é parasitos. Então, a infecção com esses parasitos de animais, tais como protozoários, eumintos, os ectoparasitos, né? Diferentes protozoários e eumintos, eles vão variar muito em relação às suas propriedades estruturais, bioquímicas, ciclos de vida. A gente vê, né, a gente vai falar lá, vocês aprendem lá em relação ao parasita hospedeiro, fala lá do Schistosoma monsoon. Você tem o ovo, você tem as cercárias, né? Você tem o miracídio, tem o verme adulto. Então, cada evolução desses parasitos, cada ciclo de vida, cada momento de vida, né, desse parasito, ele vai ter uma resposta antigênica diferente. Então, é difícil já montar. Então, o ovo que fica lá no fígado do indivíduo ou lá no sistema porta-hepático, ele vai gerar uma resposta X. O verme adulto que fica lá nas veias, né, lá próxima à veia porta, né, também vai gerar um outro tipo de resposta. Então, isso já é um grande problema quando a gente fala de parasitos. Os ciclos de vida, cada momento, cada forma evolutiva vai ser diferente. A mesma coisa de protozoário. Falar de T-cruzi, você tem a forma mastigota, tripomastigota, epimastigota, claro que é epimastigota que fica no barbeiro, mas eu tenho a tripomastigota, a mastigota, já muda toda a estrutura antigênica. Então, isso já é difícil para o meu sistema imunológico. Porém, eu vou ter muita ativação de macrófago, principalmente quando eu falo de protozoários intracelulares, uma resposta TH1 importante, porque eu preciso produzir interferon, eu preciso produzir célula CD8, ativando, destruindo aquela célula infectada. Quando eu falo de eumintos, né, eu tenho mais uma resposta TH2, porque ele é extracelular, e aí eu preciso produzir muito IgE, ativação de eosinófilo, ativação de sistema complemento para poder destruir bastante, né, esse euminto que fica do lado de fora. Também eles têm uma carapaça mais rígida, mais difícil de ligação de anticorpo, então preciso gerar uns poros, seja por esses eosinófilos, né, seja pelo mastócito também, que vai gerar lá grânulos e destruir a membrana desse patógeno. E posso ter mecanismos de evasão dessa resposta imunológica, infelizmente, né? Os parasitas, eles vão alterar seus antígenos durante o ciclo de vida, como eu falei, então já é difícil, né, montar uma resposta, porque cada ciclo da vida lá, ele vai ter um grupo de antígeno diferente. E os parasitas, eles podem se tornar resistentes aos mecanismos imunológicos. Isso é verdade, diversos, né, protozoários, seja a leishmania, seja o T-cruzi, ele já tem mecanismo que, por exemplo, impede o sistema complemento de se ligar. Mecanismo de bloqueio do fagolisossomo. Os protozoários, eles podem se esconder do sistema imunológico e viver no interior das células do hospedeiro por um longo de tempo, resistir lá, ficar lá, ó, no período de latência muito longo, e aí depois, né, gerar diferentes respostas e lesões mais duradouras ali. Ok, galerinha? A gente finaliza aqui a aula de imunidade a micro-organismos, né? É bem longuinha. Ficando qualquer dúvida, por favor, entre em contato por e-mail. Eu vou estar marcando um momento onde a gente consiga discutir de uma forma online. E vou mandar um artigo muito interessante para vocês, que vai estar na língua inglesa, mas eu acho importante vocês lerem, porque vai valer pontuação de parcial, e porque também é um assunto que é atual, é sobre resposta imunológica específica ao coronavírus, tá? E aí vocês vão ler, vou passar uma resenhazinha para vocês fazerem, né, alguns questionamentos, e a gente também vai ter um momento de discussão, tá? Fiquem ligados que eu vou marcar com vocês um momentinho aí de discussão. Não pode tocar na mão, mas minha mão tá lavada, tá? Beijo grande. Fui.